Nós queremos, Senhor Deus, exaltar o Teu nome nessa noite, porque Tu és santo, santo, santo. Tu reinas por todo sempre. Toda glória Te seja dada ao Cristo Jesus. Hosana nas maiores alturas. Bendito és Tu, Senhor, que vem para nos salvar, para nos resgatar. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele, o Cordeiro que venceu e triunfou sobre a morte. E por isso, Senhor Deus, todas as milícias dos anjos, Senhor Deus, e toda a criação cantam noite e dia, sem cessar, que Tu és santo, santo, santo. Que Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque não há outro como Tu, Senhor. Deus, nós queremos Te exaltar nas maiores alturas, entronizar a Ti em nossos corações. Por isso nos ajuda a reconhecer o que nos impede, nos ajuda a reconhecer o que foi levantado como um Deus em nossos corações e que impede que o Senhor se torne o único e verdadeiro Deus. Que toda sombra que levantamos possa cair por terra, porque apenas há um que reina, somente há um que podes fazer todas as coisas, é Tu, ó Senhor. Por isso eu Te peço que nessa noite Tu venhas com a Tua palavra, Senhor, moldando, restaurando, transformando quem somos. Que possamos entender o que Tu fizeste naquela cruz, Senhor, e possamos viver por esse entendimento. Possamos também dar a nossa vida por essa mensagem. Assim eu oro, Senhor, pedindo, fala com a Tua igreja, ministra o coração do Teu povo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, ilumina os corações de todos os Teus filhos e traz nele a luz e o fogo do Teu amor. Eu Te peço, ó Deus, recria em nós todas as coisas, para que nós possamos gozar sempre da Tua consolação. Também oro por mim, Senhor Deus, que sou falho e pecador, mas Te peço, não leve em consideração a minha condição humana, mas, ó Deus, me usa como instrumento, que eu possa diminuir agora, para que Tu cresças, Senhor Deus. Resplandece a Tua face sobre a minha e faz, ó Deus, bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Amados, quero ler novamente o texto que está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, a partir do 33, e diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber em uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Esse é o Evangelho do Senhor.
Louvado sejas, ó Cristo. Amados, nós estamos diante desses versículos, do qual tem um relato da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O momento final ali da sua vida, antes da sua ressurreição. As suas últimas palavras, os seus últimos acontecimentos, tudo o que envolveu o mundo nas horas finais da vida do nosso Salvador. E todas as mortes, elas são solenes. São eventos solenes. Olha, eu posso dizer que coisa alguma na história de um homem pode se comparar, pode ser tão importante quanto o final da sua carreira terrena. Porém, nunca houve, nunca haverá uma morte com um momento tão solene, tão especial como da qual acabamos de ler. A morte do nosso Salvador, Jesus Cristo. Claro, aqui não era o momento final da sua vida. Sim, aqui era o momento final da sua carreira terrena. Porque Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. Mas, amados, no mesmo instante em que o nosso Senhor, ele soltou o seu último suspiro, no momento final em que ele entrega-se ao Pai, dizendo: Deus, em minha mão entrego o meu espírito, realizou-se ali a perfeita obra da expiação pelo pecado do homem. Finalmente, amados, estava pago. Tetelestai. Foi um dos brados de Jesus naquela cruz: está consumado. A dívida foi paga, o trabalho foi realizado, já não há mais pagamento, já não há mais o que cobrar. Finalmente o resgate pelos pecadores havia sido liquidado. O reino dos céus teve as suas portas escancaradas para todas as pessoas que nele crescem, para todos os crentes. Toda a firme esperança que os homens mortais desfrutam acerca de suas almas estava ali. Deriva-se diretamente do fato de ter Cristo entregue ao seu espírito, à sua vida, naquele madeiro, naquela cruz. Aquela entrega, amados, nos trouxe reconciliação. Sabe, aquela entrega única de si mesmo que o Filho de Deus realizou, trouxe-nos reconciliação com o Pai, trouxe-nos reconciliação com Deus. Mas não se engane, tudo isso foi dado de graça. Não precisamos pagar nada, porém custou muito. Custou muito para o nosso Salvador. Custou muito para Ele. E o custo disso não tem muito a ver com o fato dele ter sido entregue para a morte. Sabe, o custo de que ele precisou enfrentar não tinha a ver com apenas ser ali pendurado numa cruz. Eu quero te perguntar, será que o que fez Jesus se afligir naqueles momentos finais da vida, ali quando a gente vê ele orando na oração do Getsemane e dizendo, a Bíblia chega a dizer que Jesus suou sangue. Olha, esse evento do suar sangue é um evento em que hoje a psicologia vai explicar como uma alta tensão. Quando nós passamos por uma tensão grandiosa, os nossos nervos começam a apertar as finas veias chamadas de capilares, e elas começam a se romper. E o sangue agora se mistura com o suor, e o homem passa a suar sangue. Jesus passou por esse momento de aflição, de angústia. Tamanho foi o peso que ele precisava enfrentar, mas eu quero te perguntar, será que
Será que o que Jesus estava ali pelo sofrimento que Jesus estava passando era porque ele precisava carregar uma cruz? Será que o sofrimento que Jesus estava ali passando, essa angústia que ele estava sentindo, é porque ele precisava morrer? Será que você já pensou sobre isso? O que fez o Filho de Deus ficar angustiado? Será que foi porque ele ia levar umas chicotadas? Será que foi porque ele precisava enfrentar algumas dores físicas? Será que é porque ele ia passar por uma experiência de asfixia? Porque, para quem não sabe, a morte da cruz é causada por uma asfixia. Será que era por isso? Será que era sobre esses sentimentos, esses sofrimentos físicos, que Jesus estava a orar ao Pai? Se possível, afasta de mim esse cálice. Será que Jesus estava dizendo: Pai, por favor, eu não quero sofrer tanto. Eu não quero ser chicoteado, eu não quero ter que carregar uma cruz, eu não quero ter que sentir dores físicas, eu não quero morrer por asfixia. Então, por favor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Será que foi por isso? Os discípulos de Jesus, anos depois, precisaram enfrentar a mesma coisa. A gente tem relatos bíblicos e da história que os discípulos foram também entregues à morte, alguns apedrejados, como Estevão. E eu não sei se você já conseguiu imaginar como é uma morte por apedrejamento. Você já levou uma pedrada? Coisa de menino, vou confessar um negócio, coisa de menino, de colégio. A gente, quando era ali da 6ª série, a gente ficava um de um lado, outro do outro da rua, e ficava jogando pedra um no outro. Já fez isso também, Fafavão? E aí, teve um dia que eu cheguei em casa com a parte dos lábios aqui toda dilacerada de uma pedrada que eu levei. Dói. Agora você imagina pedras e mais pedras sendo jogadas em você, dilacerando o seu corpo, rompendo o seu crânio, até você chegar à morte. Será que isso não dói? Será que isso não causa sofrimento? Será que isso não é pesado demais? Mas a Bíblia diz que Estevão, ele sorria, louvava, cantava e se jubilava, dizendo: eu vejo o Senhor, aleluia. Dizia que enquanto os cristãos estavam sendo entregues nas arenas, jogados em chapas quentes, em caldeirões ferventes, sobre a perseguição de leões, queimados em tochas, fazendo-se de postes para a cidade de Roma ser iluminada, eles entoavam cânticos de alegria. Pedro e João e alguns dos discípulos, quando foram chicoteados, eles se consideraram alegres por serem dignos de sofrer por causa do nome. Agora eu te pergunto, se os discípulos eles tiveram toda essa alegria pelo sofrimento, por que o nosso Salvador sofreu tanto? Será que era pela dor física? Será que os discípulos eram mais fortes do que Jesus para aguentar a dor? O que diferenciava? O que diferenciou os fatos? A resposta a isso nós podemos encontrar na profecia de Isaías, no capítulo 53, no verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amados, sabe o que angustiava o Filho? Sabe o que angustiou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Era apenas uma coisa: a consequência de ter sobre si todos os nossos pecados. E você sabe que consequência é essa?
haveria um instante em que o filho se separaria do pai. Haveria um instante em que o filho não teria mais comunhão com o pai. Aqueles que desde a eternidade, e olha, talvez é tão difícil pensar sobre a eternidade. É tão difícil pensar em algo que não foi criado, algo que sempre existiu. Esse era o Filho. Essa é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são um só e eles vivem em harmonia plena desde sempre. Mas haveria um momento na história em que o Filho seria separado do Pai por causa de mim e de você. Por amor a mim e a você. Era isso que angustiava o filho, porque quando ele ora, Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice que Deus ia derramar da sua ira sobre o filho por causa do meu e do seu pecado. E é por isso que quando o peso do pecado cai naquele que não conhecia pecado, naquele que não tinha pecado, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, onde tu estás? Eu não estou mais sentindo a tua presença. Pai, onde você está? Eu não estou conseguindo perceber a sua presença. A separação do Filho trouxe-nos a reconciliação com o Pai. Para Jesus era mais importante passar por um momento de privação da presença do Pai do que perder por toda a eternidade que eu e você tivéssemos essa comunhão de volta com o nosso Deus. Para Jesus foi mais importante passar por esse instante tão agoniante, tão sofrido, tão desgastante, para que eu e você jamais pudéssemos agora estar distante de Deus. O preço foi alto, para que eu e você pudéssemos viver de volta com o Pai. Sabe, essas palavras me levam a uma profunda reflexão, porque muitas vezes nós não entendemos essa reconciliação e vivemos a vida como de qualquer jeito. Não queremos, talvez, reconciliação com o Pai, porque continuamos a viver uma vida totalmente distante. Para o filho, aquilo era algo que doía. Algo que nunca tinha acontecido na história. Aconteceu. Para que eu e você pudéssemos reconciliar com Deus. O Pai e o Filho estavam unidos em perfeita harmonia desde a eternidade. Eles viviam essa unidade plena, mas para que o plano do Pai pudesse se completar, o Filho cumpre a tarefa. Quando ele diz, está consumado, tetelestai, ele está dizendo, Pai, estou cumprindo a tarefa. Pai, está liquidado isso. Pai, eu estou assumindo agora todos os pecados. Lança sobre mim, Pai, o cálice da tua ira. E quando o cálice começa a ser derramado, ele começa a dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? Deus meu, está difícil. Pai, cadê o Senhor? Mas ele sabia que aquele instante era provisório, mas porque ele tinha um gozo maior. Max Lucado, em um livro, eu acho que foi o primeiro livro cristão que eu pude ler, há muito tempo atrás. Seu Nome é Jesus. Um livro mais ilustrativo do que um livro de história, mas cheio de lições preciosíssimas. E Max Lucado, ele diz que o Filho preferiu descer ao inferno. Jesus preferiu sofrer uma morte, preferiu enfrentar toda essa angústia, a passar toda uma eternidade longe de mim e de você. A tarefa que o Filho decidiu cumprir foi passar um instante, o que lhe custou muito, de separação com Deus, para que eu e você não passássemos mais nem um segundo longe dele e do Pai. Você já precisou passar por um momento de privação,
de ausência de alguém que você ama muito. Talvez há pouco tempo atrás nós precisamos enfrentar isso na pandemia, não sei se você lembra, sabe? Já passou tanto tempo que a gente esqueceu. Mas ali nós fomos levados a se isolar, a ficar distante. Claro, tínhamos as redes sociais, mas aquelas pessoas talvez que a gente amava, a gente não pôde abraçar, a gente não pôde beijar, a gente não pôde estar perto. Para os mais extremistas, muito mais, né? Ficava trancado. E como doeu? Sabe como doeu ter que se distanciar? Você já precisou passar por um momento de privação por causa de outra pessoa, para que outra pessoa pudesse ter um benefício? Talvez você precisou ficar resguardado para que o outro pudesse alcançar uma bênção, uma vitória, para que o outro pudesse ser feliz. Sabe, tudo isso que talvez a gente passou não se compara ainda com o que o filho passou. O filho decidiu assumir todos os nossos pecados. Ele decidiu se sentir culpado quando não havia feito nada. E aí eu pergunto a você, você já precisou assumir uma culpa que não era sua, por causa de alguém que você amava muito? E você foi julgado, condenado, os dedos foram apontados, e você ali, como ovelha muda, como diz Isaías, sendo levado a esse matador, mesmo sabendo que não foi você que cometeu, mas por amor você decidiu assumir. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, meu irmão. Isso é a graça. Nós não merecíamos, porque nós éramos pecadores, a condenação estava sobre nós. Mas Ele decidiu assumir a nossa culpa, Ele decidiu assumir o teu e o meu pecado, para que eu e você fôssemos feitos inocentes. Eu posso dizer até mais, porque a linguagem bíblica para o que Jesus fez é muito profunda. Ele vai dizer que Deus não nos declarou inocentes por causa do sacrifício de Cristo. Deus nos declarou justos, justificados. Eu não sei se você sabe o que é alguém que é justificado. Na linguagem jurídica, existe 3 tipos, de sentença em um julgamento. Você me corrija se eu estiver errado. Existe o condenado. Existe o que é dado por inocente. Mas existe um que não é muito comum da gente ver. O justificado. O condenado pecou, errou, vai pagar a pena. Era o que eu e você, nós merecíamos, condenação. O inocente é aquele que ele talvez fez, mas foi dado, não. Deixa ele como inocente. Ou talvez ele nem fez, e aí o júri diz, ele é inocente. Mas, nos autos, continuará lá, que ele pagou um processo. Ele precisou enfrentar um tribunal, ele precisou enfrentar um júri por causa de tal crime. Mas aquele que foi justificado, tudo é apagado. Não há registro mais. Ninguém vai olhar para a ficha e vai ter lá, julgado por tal sentença, ou por tal crime, por tal episódio. Não! É isso que Jesus fez, Ele não apenas nos inocentou, mas Ele pegou toda a escrita de dívida e rasgou e deu a gente, dizendo, você agora é justo em mim. Você entende isso? Você está entendendo o que Cristo fez naquela cruz, por mim e por você? Sabe, Ele não está te declarando inocente, Ele está te declarando justo. Ele assumiu a culpa dizendo, foi eu que fiz, ele não tem nada a ver, esquece, apaga tudo.
Porque se nós tivéssemos qualquer sentença de culpa, não teríamos parte com Deus. E isso é graça. Não é por merecimento, amados. Não tem a ver com o que você fez por Ele. Não tem a ver com o que você pode fazer por Ele. Tem a ver com quem você é para Ele. Muito mais, tem a ver com quem Ele é. Tem a ver com quem Ele é. Não é por merecimento. Sabe, nós temos vivido um tempo de muita meritocracia. Tudo para a gente é merecimento. Criamos os nossos filhos pela meritocracia. Olha, se você estudar, você passar, você vai ganhar isso. Olha, se você se comportar, você vai passear. Se você não fizer isso, você vai ter isso. Vivemos esse entendimento. Se eu trabalhar muito, eu tenho por direito, por merecimento, receber a promoção. Sabe, eu tenho falado assim para algumas pessoas, e claro, eu entendo muito do que vocês têm falado, né? Mas quando mandei a mensagem, né? Recebi a mensagem da eleição, muitos disseram, mais que merecido, pastor, mais que merecido, e eu olhava, e na quinta-feira estava lá em Vitória, e meditando sobre o sacrifício de Cristo, a gente estava na renovação, sobre o nosso compromisso diante do Senhor, e eu pensava, isso não tem nada a ver de merecimento. Não é por merecimento, não é pelo que eu fiz, mas é por quem Ele é, e por o que Ele fez. Por aquilo que Ele já proporcionou para mim e para você, a salvação. Não é uma promoção. Sabe, amados, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender que a graça nos foi dada de graça, não por obras, como disse o apóstolo Paulo, para que ninguém se glorie, mas apenas e unicamente pela fé. Aqueles instantes de separação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, trouxe-nos benefícios eternos para nós. O texto diz que quando ele suspira e entrega o seu espírito a Deus, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Depois daquele momento de separação, sabe o que é que acontece? O véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu era o que dividia o templo, o lugar santo do lugar santíssimo ou do santo dos santos. O templo, Deus, quando manda Moisés construir o tabernáculo, que depois se transformaria no templo, era a estrutura para dizer que Deus estava no meio do seu povo. E havia 3 compartimentos. O lugar do arraial, isso é onde os sacrifícios eram realizados. Ali onde todo o povo poderia entrar. O lugar santo reservado para os sacerdotes, onde ali eles ofereciam incenso, os pães da apropriação, onde ali estava o candelabro aceso, mas existia o último lugar, mais restrito, o lugar em que estava a Arca da Aliança, onde a glória de Deus repousava sobre a tampa do propiciatório. E nesse lugar, esse véu cobria e ninguém poderia entrar ali. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. E o que era a expiação? O dia da expiação era quando o povo todo se reunia. O sacerdote pegava um cabrito, um cordeiro, e ele sacrificava aquele cordeiro. O cordeiro era imolado para que todos os pecados da nação fossem perdoados. Para que a ira de Deus fosse aniquilada provisoriamente, e isso precisava acontecer ano após ano. Todos os anos um cordeiro era imolado,
todos os anos um sacrifício era feito, todos os anos o sangue era derramado e aspergido sobre a tampa do propiciatório, para que Deus ele não enviasse a ira dele sobre o seu povo, por causa dos pecados. Quando Jesus derramou o seu sangue, e ele entrega o seu espírito depois do momento de separação, depois de tomar sobre si, porque sim, aquele cordeiro, o sumo sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça desse cordeiro e dizia assim, ele falava palavras onde lançava sobre o cordeiro todo o pecado da nação. E aí ele imolava. Quando Deus, Filho, tomou sobre si o pecado, e ele foi imolado, o véu rasgou, para dizer a mim e a você, para comprovar a todos aqueles que estavam ali, todos os sacerdotes, todos os israelitas, todos os seus discípulos, e até hoje a mim e a você, que o perfeito Cordeiro foi imolado. Agora, a ira de Deus foi aplacada definitivamente. Agora, nós podemos adentrar. Sabe, quando o véu se rasga, não há mais divisão. Todos agora poderiam entrar no Santíssimo Lugar, não apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Isso foi um escândalo para eles, porque quando eles viram o véu rasgado, eles ficaram abismados. Como é possível? Como? Cristo estava anunciando, já não há mais inimizade entre Deus e os homens. A inimizade promovida pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, não há mais barreira para você diante de Deus. Agora, como disse o autor de Hebreus, você pode adentrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício. Aleluia! A separação do Filho com o Pai nos trouxe reconciliação. Porque nós, que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte do seu Filho. E nos tornamos amigos de Deus. Nos tornamos muito mais família de Deus. E o que é preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Porque todo o processo foi realizado pelo Filho, e quanto a nós, o que nós precisamos fazer? A única coisa que eu e você nós precisamos fazer é como fez o centurião. Quando ele viu, ele reconheceu. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só isso que eu e você precisamos fazer, reconhecer. Agora, o que é reconhecer? Reconhecer, amados, não é apenas dizer de boca para fora. Reconhecer é começar a ter uma vida pautada nesse entendimento. Se Ele é o Cordeiro de Deus, se Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, se Ele verdadeiramente é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu preciso viver para Ele, não mais para mim. Eu preciso andar como Ele andou e não mais como eu quero andar. Eu preciso reconhecer em todas as áreas da minha vida que Cristo tomou o lugar central. Se com tua boca creres, se com tua boca confessares e com o teu coração creres que Cristo é o Senhor, serás salvo. Isso é o que diz Romanos. É simples, é de graça. É apenas permitir, reconhecer, é começar a perceber em cada momento da sua vida e deixar Cristo governar. É reconhecer que aqui Ele ainda não reina e abrir mão da sua glória para que a glória de Cristo tome aquele lugar. É abrir mão do seu domínio e deixar que o domínio de Cristo
tome conta daquela área. É começar a fazer com que ele verdadeiramente possa viver. Porque, olha, enquanto o centurião e todos aqueles que estavam ali, os soldados não reconheceram, eles zombavam. Olha, ele está chamando Elias. Molharam vinagre e deram na boca dele. A gente pensa que isso é como um símbolo de tortura. Na verdade, ali era para, como eu disse, o crucificado, ele ia morrendo por asfixia e ele também ia perdendo muito líquido. Então ele tinha muita sede. O dar do vinagre ali era estimular um pouco mais para que ele continuasse vivo. E ele fez isso vamos ver mesmo se Elias vai vir, ele não está chamando. Quem sabe Elias vem salvar ele, porque era comum dos judeus chamar por Elias, porque Elias foi arrebatado para o céu, em vida. Vamos ver se Elias vem salvar ele. Sabe, tantas vezes, eu e você, talvez a gente até olhe para a cruz, a gente até saiba da história, mas a gente talvez não esteja vivendo ainda essa realidade do reconhecer plenamente que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente ainda fica zombando com as nossas atitudes, agindo com a nossa própria força e pela nossa própria vontade. Por isso, amados, eu quero concluir dizendo a você que é necessário reconhecer antes que seja tarde. A reconciliação se deu por um preço alto pago por Cristo Jesus. Ele precisou assumir todo o nosso pecado. Ele precisou passar por uma experiência jamais experimentada por Ele, a separação do Pai, para que eu e você pudéssemos ter vida novamente. A agonia daqueles instantes deve ter sido algo que ultrapasse todo o nosso entendimento. Não conseguiremos nunca compreender com clareza isso. Porém, a única coisa que precisamos fazer hoje é crer. Reconhecendo que Ele é esse Cordeiro que foi imolado. O Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que foi entregue por mim e por você, para que nós pudéssemos voltar a viver com o Pai. Que nesse domingo de ressurreição, nesse domingo que lembramos da sua vitória sobre a morte, você possa deixar Jesus ressuscitar também em seu coração. Suba a cruz com Ele, reconheça Ele e deixe a vida brotar em você. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus.